Bom dia, igreja! Que a paz e a graça do Senhor estejam no coração de cada um, amém? Amém? Você está notando que está faltando algumas pessoas no culto. E dessas pessoas, muitas delas estão, ou já voltaram nessa madrugada do Rio Grande do Sul, lá de Eldorado do Sul, ou ainda estão lá, estão vindo. Nós tivemos aí um trabalho onde envolveu várias pessoas da igreja para irem a Eldorado do Sul. Aqui da igreja foi umas 40 pessoas, eu acho, daqui. E aí junto uma equipe também da Biometil, mais umas 20 pessoas. Conversei um pouco com o pastor Jean ontem, através do WhatsApp, mensagem lá com ele. Vi vários vídeos, né? E realmente o que aconteceu lá é algo realmente terrível, terrível. Então, foi uma equipe muito bacana daqui da igreja que foram lá servir aos irmãos de lá. E ouvindo o testemunho de um pastor lá que os acolheu para estar lá no local, ele não acreditava naquilo que estava acontecendo, que pessoas daqui foram da igreja lá, que não conhecem ninguém lá, para ajudar e abençoar. Então, você que doou algo, que Deus te recompense grandemente. Vários empresários aqui da cidade de São Bento, Rio Negrinho, Campo Alegre, da região, abençoaram. E teve uma equipe ali que trabalhou para que realmente pudesse acontecer isso. Então, que você esteja orando, e vamos orar agora por essas pessoas que estiveram nesse tempo ou ainda estão lá, tá bem? Vamos ficar de pé um pouco. Paizinho querido, colocamos na Tua presença, Senhor, essas vidas que se prontificaram, Pai, para estar lá no Rio Grande do Sul, auxiliando aquele povo que está lá. Povo que está desolado, Pai, triste com tudo o que aconteceu. Mas sabemos que tudo o que acontece não é por acaso. O Senhor tem em tudo algo para ensinar para cada um deles, mas que cada um que esteja lá, Senhor, possa ser, que for lá para servir, que possam ser usados, e aqueles que já retornaram, Pai, obrigado porque foram lá e se prontificaram em estar ajudando. Senhor, que o Senhor esteja ali abençoando esse povo do Rio Grande do Sul, guardando essas vidas, Pai, e que eles verdadeiramente venham conhecer ao Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Temos nessa manhã, quem me conhece, quem não me conhece aqui, quem não me conhece, tem alguém que não me conhece? Meu nome é Valdir, pastor Valdir. E para aqueles que me conhecem, eu continuo sendo o pastor Valdir. Que brincadeira, essas piadas de pastor que não... Mas é assim mesmo. Amados, tem alguém aqui hoje que nos visita pela primeira vez? Está aí? Por favor, levante sua mão. Tem alguém? Alguém que pela primeira vez está nos visitando? Não temos ninguém, então sejam todos bem-vindos. Ah, tem ali, onde é que está, que eu não estou vendo? Levante a mão, por favor. Fique de pé um pouquinho, que gostaríamos de entregar uma lembrança para você. Tem mais alguém? Alguém do lado que eu não estou vendo, por causa da luz, acaba sendo forte aqui para mim. Fique de pé um pouco, que alguém vai estar chegando aí. Quem está do lado aí, dê um abraço nessa pessoa, boas-vindas. Você também, glória a Deus. Mais um, olha, que bênção. Alguém que esteja ao lado aí, vá lá, dê um abraço de boas-vindas. Que Deus abençoe você grandemente. E não deixe depois, no final do culto, de ali passar ali à frente, na recepção, e preencha uma ficha para que a gente possa estar te mandando informações da igreja e conhecer um pouco mais de você. Amém? Gostaria de convidar agora a minha querida esposa para vir aqui um pouquinho. Esse presente que Deus me deu, ela disse que eu não tinha agendado isso, não estava agendado, né? São 43 anos, né? Nós completamos 43 anos de casado agora em julho. Então, foi muito rápido o nosso casamento. Então, o que aconteceu foi o seguinte:
Tem pessoas que quando casam esquecem de continuar namorando. Então, como o meu casamento foi muito rápido, né? Durou entre conhecer, noivar, casar, deu 7 meses, 8 meses, vamos fazer 8 meses. Então, agora eu tô 43 anos namorando com ela. Né? E peço, também está aqui presente meu filho, minha nora, né? A mãe e a irmã também da minha nora. O César Jaque, né, a Jaqueline, nossa filha, também não está aqui hoje, né, com as crianças, porque aproveitaram o feriadão, estão descansando lá na praia. Né, então, eu fico feliz de ter a minha família aqui e é bênção de Deus. Eu vou pedir para minha esposa que esteja orando por mim, amém? Amém. Estenda sua mão para cá, vamos ficar de pé, vamos estar orando. Amém, que você esteja com teu coração aberto nessa manhã para receber a palavra que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, nós colocamos a vida do Valdir na tua presença, Senhor, Pai. E pedimos, Senhor, que o Senhor esteja usando ele, Senhor, da maneira que o Senhor quer. Que aquilo que ele falar, aquilo que ele estudou, aquilo que ele aprendeu do Senhor possa ser transmitido à tua igreja. Que o Senhor use de maneira sobrenatural e que nós possamos absorver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Sabemos que o Senhor é bom, o Senhor continua, Senhor, operando milagres nas nossas vidas e que hoje seja mais um dia disso, que o Senhor possa estar curando corações, Senhor, Pai, da maneira como o Senhor quer. Nós pedimos, haja, Senhor, no nosso meio. Abençoa o Valdir, Senhor, com a palavra e tudo que ele falar, Pai, venha diretamente do teu trono, para a honra e glória do teu nome, assim nós pedimos. Amém. Glória a Deus. Queridos, você já imaginou se você tivesse o poder de apagar as suas falhas? Se você tivesse esse poder para que, apagando essas falhas, os teus pecados, você pudesse começar uma nova caminhada. Você acha que você tem esse poder? Sim ou não? Ninguém respondeu. Diz que é assim, assim, não é não, e assim eu não sei. Não, mas eu quero dizer para você que você tem esse poder. Esse poder vem do Senhor. Gostaria que você ficasse um pouquinho de pé, só quero ler. Eu tenho vários versículos, mas esse primeiro versículo que está lá em Isaías 43, 25. Preste atenção no que Deus diz a nós a respeito do que vou falar nessa manhã. Ele diz assim: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e que não lembra mais de seus pecados. Feche teus olhos. Senhor, que cada coração esteja aqui aberto para receber, Pai, da Tua palavra nessa manhã. Senhor, que cada um, Pai, tire, Senhor, Pai, todos os pensamentos que estão, às vezes, assolando. Venha ao culto, mas o pensamento está longe, mas que cada um esteja com o pensamento voltado aqui para a Tua palavra, Senhor, aonde o Senhor possa ministrar, Senhor, em nome de Jesus. Repete comigo essa oração, diga assim: Senhor Jesus, eu abro meu coração, minha mente, para receber o que o Senhor tem para mim nesta manhã. Amém. Pode se assentar. Queridos, esse poder se chama perdão. Perdão. Na Bíblia significa o quê? Perdão significa absolver e não condenar. Você já notou que quando alguém peca contra nós, o que nós fazemos? Nós condenamos essa pessoa. Condenamos.
E a palavra de Deus diz que não é dessa forma. Existe dois tipos de perdão. O perdão que vem do Senhor e o perdão humano, nosso, que de pedir perdão ou realmente dar o perdão a alguém. Então, queridos, quando nós falamos desse perdão de Deus, a bênção concedida por Deus, é não atribuir culpa pelas ofensas daqueles que nos ofenderam. E quando falamos do perdão, o Senhor é misericordioso para nos perdoar. Você já imaginou se não houvesse o perdão de Deus para conosco? Se Deus não tivesse dado Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados, pelo meu, pelo teu pecado, como é que seria? Nós seríamos aniquilados. Queridos, o perdão, Deus está pronto para perdoar. Existem as consequências do perdão. As consequências. Deus pode perdoar um ladrão? Pode. Pode perdoar um assassino? Pode. Pode perdoar um pedófilo? Pode. Pode perdoar uma pessoa adúltera? Pode. Só que cada um dos pecados, Deus pode perdoar. A pessoa, às vezes, você vai pedir o perdão, ela pode te perdoar, mas existem as consequências. Um ladrão, por exemplo, ele pode ser perdoado, sim. Quantos vocês viram já se converter lá num presídio? Quantos? Assassinos, ladrões, pedófilos, enfim, infinidade de casos, né, que foram perdoados pelo Senhor, que conheceram os caminhos do Senhor. Por que eles fizeram aquelas atrocidades? É porque não conheciam os caminhos do Senhor. Apesar de que a gente tem visto, infelizmente, dentro das igrejas, pastores fazendo atrocidades, conhecendo a palavra, fazendo coisas completamente fora do que diz a palavra do Senhor. Mas que estejamos sempre atentos, porque como diz lá em Salmos 86, 5, diz assim: Tu és bondoso e perdoador, Senhor rico em graça para com todos os que te invocam. Então, quando nós vamos a Deus pedir perdão, Deus está pronto para nos perdoar. Mas existe três coisas que precisamos fazer para que nós obtenhamos o perdão de Deus. Primeiro, arrependimento sincero. Em Atos 3,19 diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Precisa haver um arrependimento do que você fez. Você se arrepender, você realmente vê que você pisou na bola. E um arrependimento genuíno, não adianta só dizer assim: eu me arrependo, e depois, outro dia você está fazendo novamente. Você pode ser perdoado novamente? Pode. Você sabe, quando você está em casa, você faz alguma coisa que não foi legal, aí você pede perdão para a esposa te perdoa, aí no outro dia você faz de novo. Aí ela perdoa de novo. Mas ela diz: poxa, você de novo fez isso? Mas, com a graça de Deus, quando verdadeiramente nós nos arrependemos do pecado, isso faz com que nós já tenhamos uma participação para receber o perdão do Senhor. Segundo ponto, ter fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque foi Ele que morreu por nós naquela cruz. Foi Ele que estava lá sofrendo todo aquele martírio para chegar lá e ser crucificado e morrer naquela cruz pelos nossos pecados. Em Marcos 1,15, na parte B, diz assim: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Nós precisamos nos arrepender e crer nas boas novas do Senhor, porque é através de Jesus que nós somos perdoados.
Quando nós pedimos perdão a Deus, nós pedimos em nome de Jesus. Então, queridos, vem mais um detalhe, terceiro ponto aqui, que é a confissão de todas as nossas falhas. Em 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, nosso Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Querido, pecado tem nome. Não adianta você dizer assim: Deus, perdoa os meus pecados. Quais são os pecados que você quer que sejam perdoados? Ah, Senhor, eu menti com aquela pessoa, fiz um negócio e passei a perna naquela pessoa, vendi algo que eu disse que era uma coisa, no fundo era outra, caluniei outra pessoa. Lembre-se de pedir perdão dando nome aos pecados. Porque se você não der nome aos pecados, você não vai se libertar. Então, esse arrependimento sincero, ter fé em Jesus Cristo e confessando os pecados, você começa a mudar o seu panorama na sua vida. Salmos 32, 3-5 diz assim, o salmista diz assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Eu vou contar algo que aconteceu comigo. Meu filho Daniel está aqui. Ele devia ter uns 3 anos, possivelmente 3 anos de idade. E eu estava fazendo um churrasco, e estava eu, meu sogro e o Daniel. E de repente, quando eu vejo, na época eu não era convertido, eu me converti, eu creio que uns 9 anos depois. Meu sogro já é falecido. E naquele momento, eu vi, nós tomávamos cerveja naquele momento, e ele pegou o copo de cerveja dele e foi dar espuminha da cerveja para o Daniel. E eu vi, bem na hora que eu virei assim, eu vi. Eu disse assim: poxa, seu Oswaldo, não gostaria que o senhor fizesse isso com o Daniel. Beleza, falei isso, e eu voltei para assar o churrasco. E de repente, quando eu volto, o que ele está fazendo? Meu sogro está dando a espuminha da cerveja para o Daniel. O Daniel até hoje não bebe bebida de álcool, né, Daniel? Mas aí fez aquilo. Você acha como é que eu reagi? Reagi asperamente. Muito áspero. Muito áspero. Quero dizer, muito áspero mesmo. Mas ele ficou lá em casa, nós jantamos, ele foi depois para a cozinha, minha esposa estava na cozinha, e ele foi para lá. E depois jantamos, e ele foi embora. E eu não tinha falado nada para minha esposa, mas a minha esposa chegou para mim e disse o seguinte: meu pai, quando saiu daqui, disse para mim que nunca mais voltaria na nossa casa. Porque aconteceu uma situação na qual ele ficou muito ofendido com você. Você já passou por alguma situação na qual alguém fez algo errado com você, ou você não gostaria que fizesse, mas devido à tua atitude você perdeu a razão? E naquele momento eu tinha perdido a minha razão. E o que aconteceu? Eu não era convertido, queridos. Não era convertido. E
Foi passando um dia, passou 2 dias, e aquilo começou a me trancar. Era algo assim terrível que aconteceu comigo. E aí, naquele momento de trancar, numa noite, eu sentei para jantar. E você sabe o que você sentar e não passar nada na tua garganta? Eu não consegui comer. Ficou tudo trancado. Eu disse para minha esposa, eu vou lá, nós já morávamos em Campo Alegre, eu vou lá falar com o seu pai. Ah, eu vou junto com você. Não, é eu que tenho que ir. E fui lá sentar, fui na casa do meu sogro. Eu não sabia se ele ia me receber ou não, mas eu fui. Cheguei lá, bati, ele bem carrancudo comigo estava, e abriu a porta. Entrei na sala, a minha sogra estava assistindo televisão, eu disse, eu quero falar com a Oma junto. Peguei, fui na sala. Não sei se você já fez isso. Aquele dia eles estavam assistindo, não sei se era jornal, novela, não lembro o que era, e eu pedi permissão para ele para desligar a televisão. Pedi para desligar a televisão, olhei nos olhos deles, eu não sabia nem pedir perdão, eu não pedi perdão naquele dia, eu pedi desculpas, mas aquilo para Deus foi o perdão que eu pedi, e eu quero dizer para vocês que eu recebi esse perdão deles, e a minha vida mudou dali para frente com meu sogro, com a minha sogra, de uma forma que vocês não têm ideia. Então, amados, nós precisamos cuidar quando alguém peca contra nós, para que nós não percamos a razão. Mas mesmo que você perdeu a razão, vá lá e conserte, porque assim Deus pode mais cuidar e te abençoar. Queridos, além de crer e arrepender-se e confessar, também precisamos o quê? Perdoar os outros. Jesus ensinou sobre isso, foi uma condição que Deus nos deu. Pegue lá em Mateus 6, 14 e 15, que diz assim: pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai também perdoará a vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as suas ofensas, ou as ofensas de vocês. Sério, né? Isso é muito sério, porque esse é o verdadeiro perdão humano. Deus deu essa condição, Ele deu um mandamento para nós cristãos, que é o quê? É realmente perdoarmos. Isto precisa ser praticado. Mas quando nós amamos a Deus acima de tudo, lhe obedecemos, e assim nós conseguimos perdoar. Amados, perdoar alguém demonstra que o quê? Que recebemos e compreendemos o perdão de Deus. Apesar de tudo quanto nos feriram, nos decepcionaram, nós precisamos perdoar. Nós precisamos tirar aquele ressentimento, aquela vingança no coração. O perdão humano reflete o quê? O milagre e bondade do perdão recebido por Deus. Quando perdoamos, reconhecemos que nós também somos falhos e que Deus nos ama e perdoou os nossos erros, nossos pecados. Por isso, nós também podemos fazê-lo. Lembre-se, perdoar é uma decisão. Perdoar não é um sentimento. Você decide perdoar ou decide não perdoar. Simples. Não é um sentimento. Eu vou sentir, quando eu sentir, eu vou perdoar. Esquece. Esquece. O diabo vai te aprisionar de uma forma tal que você nunca vai perdoar. Ou você nunca vai liberar o perdão a alguém. Queridos, todos nós precisamos de perdão. Todos. E se nós
não perdoarmos ou não pedirmos perdão para termos uma libertação, pode colocar a imagem 1 lá. Olha o que acontece. Você fica aprisionado. Você carrega um peso que não é teu. Você fica aprisionado. Aí você passa um tempo, vai indo, e você vai carregando aquilo, amargura no teu coração, tristeza. Porque aquela pessoa fez isso comigo, e fez isso. E você começa a ficar amargurado, e você vai indo. Imagem 2. Olha, aí cansa de carregar assim, aí você coloca nas costas e continua carregando. Continua carregando o pecado de outras pessoas, o teu próprio pecado. Você fica doente. Pode ser que aqui dentro da igreja hoje, ou você já passou por uma situação, como eu fiquei doente por causa dessa situação, enfermo, certo? Pode ser que tenha alguém aqui dentro da igreja hoje que já passou por isso, ou hoje está aqui na igreja e está sentindo isso na sua vida. É muito sério. A ciência já está provando que aquele que carrega pecado ou não perdoa as pessoas, fica doente. Tem problema físico. Se diz até que tem até algum tipo de enfermidade, porque todos nós temos células cancerígenas dentro de nós de alguma forma, e só que ela pode realmente vir à tona ou não, mas agora pessoas amarguradas normalmente vivem muito doentes, vivem dependentes de medicamentos. Não quero dizer com isso porque eu também tomo, eu tenho um medicamento que eu preciso tomar porque eu sou um jovem de 62 anos, né? Mas eu disse para o médico: doutor, eu sinto que eu tenho 30. Ele disse: tudo bem, você pode sentir, mas o teu corpo é 62. Não dá, não tem jeito, então vamos ter que tratar algumas coisas. Então, a gente precisa cuidar, sim. Mas, amados, cuide para que você não fique aprisionado com o não perdoar as pessoas. Qual é a consequência do pecado? Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então Deus, na sua infinita graça, providenciou o quê? Uma maneira de sermos perdoados através de Jesus Cristo. Se não fosse Jesus, o que aconteceria? Nós iríamos estar longe do Senhor, nós iríamos para outra banda, né? Queridos, todos que acreditam no Senhor recebem o perdão do Senhor. Em Atos 10:43b diz assim: todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Então, em quem que você precisa crer? Em Jesus. Se você crer em Jesus e pedir perdão dos pecados através de Jesus, você vai realmente ser perdoado. Mas a importância de perdoar ao próximo. O que significa o perdoar ao próximo? É absolver ele daquela situação. Absolver o teu amigo. Aí algumas pessoas dizem assim: puxa vida, a pessoa que eu mais amava, pequei contra ela, ou ela pecou contra mim. Claro, você anda junto. Você não vai pecar lá, eu não vou pecar por um cara lá em São Paulo. Posso pecar, de repente, contra o meu filho, que eu estou todos os dias agora com ele, mais próximo. Ok? Então, onde que vai acontecer o pecado? Justamente mais próximo de você, ou seja, das pessoas que você mais convive. Quantas famílias não conseguem nem um olhar mais o outro, devido à falta de perdão. Queridos, Mateus 18, 21, 22 diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus responde o quê?
eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Amados, se Jesus disse isso para nós, vai acontecer realmente você perdoar muitas vezes. Ah, mas ele fez... Perdoe. Reter o perdão ou perdoar é uma decisão pessoal. Você pode reter o perdão? Pode. Só que você vai passar mal. Quero te dizer, vai passar mal. Agora, quando você libera e pede perdão, muda-se tudo. Quem aqui não aprendeu o Pai Nosso desde pequenininho? Né? Todos aprenderam o Pai Nosso. Vamos lá. Mas como sempre o Pai Nosso foi uma oração repetitiva, você faz a oração do Pai Nosso e não sabe nem o que está escrito no Pai Nosso. Só vou lembrar um versículo para você. Mateus 6,12. Diz assim: perdoa as nossas ofensas. Eu estou lendo aqui na linguagem de hoje. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Quem sabe você tem aí que diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É a mesma coisa, queridos. Você pega o Pai Nosso e dobra o joelho, ora o Pai Nosso e não presta atenção nas palavras, porque depois dali você sai e você não libera perdão para a pessoa. Você está se enganando a si próprio. É muito sério o perdão. A Bíblia, em Efésios 4:32, diz assim: devemos perdoar uns aos outros como Deus em Cristo nos perdoou. Isso que pôs ali, ótimo. A Bíblia também nos diz, em Lucas 24, 46, 47, diz assim: ele lhes disse, está escrito que Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Hoje nós estamos falando aqui, começou lá, há mais de 2000 anos atrás, se falar de arrependimento, arrependo-se. O dia está próximo e precisamos nos arrepender e pedir perdão. E lembrando que o perdão de Deus, ele é inclusivo. Ele não é exclusivo. Ele é para os bons e para os ruins. Há muitos anos atrás, quando eu assistia aquele programa no Fantástico, lá, quando eu apresentava algumas pessoas, pessoas lá que mataram, por exemplo, o filho. Aí vai lá a mãe lá e senta com o assassino e perdoa. Quando eu não conhecia os caminhos do Senhor, eu achava isso uma aberração. De verdade, eu achava. Mas fui entender que através do perdão, aquela mãe se libertou, deixando de carregar aquele fardo com ela. E quando você vai pedir perdão e a pessoa não te perdoa, o que você faz? Você continua orando por ela, amando ela. Você precisa praticar isso, porque o perdão é libertador. Queridos, perdoar não é retroceder. Lembre-se disso. Perdoar não é retroceder, e sim avançar. Quantas pessoas poderiam estar melhor na vida se estivesse liberando perdão ou pedindo perdão para alguém? Lembro de uma situação com meu pai já é falecido. Meu pai tinha brigado com a família toda, só faltava eu. Mas aí, como eu amava muito ele sempre, quando precisava de alguma coisa, a família sempre me dava um toque e tal, ia lá, e orando para que Deus fizesse uma grande obra com meu pai. E ele já viúvo, tinha uma segunda esposa,
E eu conversando com ela, porque quando eu conheci os caminhos do Senhor, eu visitei cada um dos meus irmãos, cada um deles. E visitei meu pai também com a minha madrasta, que eu tenho ela ainda como minha segunda mãe, né? Por mais que ela tinha depois, ficou muitos anos que meu pai se separou, mas ela ainda continua, eu tenho ela como uma segunda mãe comigo ainda. E nós começamos a fazer um trabalho e Deus fez uma grande obra na época, tão grande, que eu não acredito, na hora assim, por mais cristão, sabe o que é isso? De pessoas que ele queria trucidar, meu pai, mas quando houve o verdadeiro perdão, sentamos numa mesa tomar café, é como se tivesse sido há anos atrás. Então, quando há o verdadeiro perdão, as coisas mudam. Sem perdão não há paz genuína. Lembre-se disso. Reconhecer que errou não é fácil. Não é fácil. Você já viu quando uma pessoa vem e pecou contra você? Como é que você se sente? Você se sente mal e tal, mas reconhecer, ir atrás de uma pessoa, pedir perdão, reconhecer que errou, não é fácil. Não é fácil. Então nós precisamos lembrar que é só pela graça e misericórdia do Senhor. Tem muitas pessoas que cometem erros, amizades que já tinham, que foram ali rompidas. E às vezes você não sabe nem por que aquela amizade foi rompida. Nem sabe. Você precisa sentar, conversar. Mas o que houve? Poxa, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não sei. Você tem que fazer algo para que isso possa realmente, novamente, se alinhar. Eu sei que as pessoas dizem assim, puxa vida, mas como é que eu vou perdoar? Quero dizer a você, peça a Deus para te ajudar. Peça ao Espírito Santo que te toque, que te ajude, para que você possa perdoar. E lá em 1 Pedro 4,8 diz assim, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Então, se você não está conseguindo perdoar uma pessoa, você comece a orar, a pedir que Deus coloque amor no teu coração por essa pessoa. Ah, mas pastor... Não, essa é a receita. Está aí a receita. Comece a orar para que Deus coloque amor no teu coração. Ore para que Deus coloque amor por essa pessoa. A palavra de Deus diz o seguinte, é fácil você amar quem te ama. Agora, ame aquele que te odeia. A Bíblia diz isso para nós. Mas o que precisamos fazer? Amar incondicionalmente as pessoas. Provérbios 10:12 diz assim, o ódio provoca dissensão. O que é dissensão? Discórdia. Mas o amor cobre, perdoa todos os pecados. Amados, 1 João 4:20 diz assim, 20:21. Se alguém afirmar que ama a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Nós temos muitos cristãos que estão na igreja, que se dizem cristão, eu amo a Deus e tal, mas aquele fulano de tal, não, longe, aquele lá não, esse eu não quero nem ver na minha frente. Você pode até não querer ver na sua frente, mas quero dizer, você precisa amá-lo. Pode ser que ele não conheça os caminhos do Senhor, e precisa que você ame ele, para que você possa levar a palavra do Senhor e essa vida seja transformada e ganha para o Senhor.
Você já imaginou isso? Você acontecer de uma pessoa que não conhece o Senhor. Você vai lá e diz, olha, poxa, vim aqui te pedir perdão. Você não vai só dizer assim, vim aqui pedir perdão. Vai sim dizer isso, mas você tem que dar nome ao que você está pedindo perdão. Isso não é genérico. Quando nós pecamos contra alguém, você sabe o que você pecou. Não adianta, me perdoa, se eu chamar aqui alguém aqui que eu não conheço, você vem aqui, eu quero pedir perdão para você. Ué, que sentido faz isso? Não faz sentido. Precisa dar nome ao que você fez. Queridos, uma coisa também é certa. Quando você perdoa alguém, ou você é perdoado, você não vai esquecer. Não vai esquecer. Você de vez em quando vai lembrar. Só que existe uma grande diferença. Uma grande diferença. Quando você lembrar, isso não vai doer mais dentro de você. Lembre-se disso. Quando você lembrar, uma vez que você perdoou, verdadeiramente, isto não vai mais te machucar. Amados, então hoje nós temos o culto de ceia. Se tem alguém aqui dentro, que de repente tem uma situação com uma pessoa, que você possa, hoje, antes de sair desse culto, consertar com essa pessoa. É fácil isso? Não é fácil. Não é fácil. Mas lembre-se, ame ela. Ore por ela. Procure ajuda no Senhor, orando, buscando no Espírito Santo, possa te ajudando. De repente, você vai ter que procurar uma outra pessoa para te ajudar a resolver essa questão do pecado, de perdoar ou pedir perdão. Só que quero te dizer algo. Não vá pedir para essa pessoa, mas em vez de pedir, você vai lá e você começa a fofocar, falar do que aconteceu, mas não buscar a solução, só para você aliviar o teu coração. Sabe o que você está fazendo com isso? Você vai estar pecando porque você vai estar falando de uma pessoa que ela não está presente, e essa pessoa que está ouvindo, se ela não for bem consciente com o Senhor e respaldado na palavra, vai pecar com você. Você vai fazer mais uma pessoa pecar. Porque ainda vão criar contenda, vão criar, porque isso, é verdade, aquela pessoa é assim. Queridos, quando você procurar alguém para te ajudar, é para ajudar. É para ajudar, para que você possa crescer, para que você possa desenvolver. Então, lembre-se, alguém pisou na bola com você, se você não foi falar com ela, procure alguém que verdadeiramente possa te orientar, para ajudar a consertar e não criar mais contendas. Queridos, fiquem de pé. Eu queria colocar algo aqui. Alguém pode chegar para mim e dizer assim: puxa, pastor, agora pedir perdão, liberar perdão, mas a pessoa da qual eu pequei, ela não vive mais, já morreu. O que eu faço? Tem pessoas que estão doentes porque aí quando morre, diz: meu Deus, eu devia ter pedido perdão. Meu Deus, Tem solução para isso? Tem. Tem solução. Nós vamos fazer uma dinâmica hoje. Eu queria convidar pastores presentes, que viessem aqui à frente, líderes de em casa, dos grupos pequenos, fiquem aqui na frente. Enquanto a equipe de louvor vai estar cantando
vai estar trazendo um louvor bem baixinho. Eu quero que você que está aqui, se você tem alguém no qual você precisa consertar e está aqui dentro, procure. Nós vamos ter a ceia. É tempo de reconciliação. Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados, e nós precisamos consertar aqui. Para que nós precisamos consertar aqui? Para recebermos o perdão de Deus, como diz a palavra. Mas eu quero deixar bem à vontade, se tem alguém aqui que precise de um perdão, ou liberar um perdão, mas essa pessoa não vive mais, eu queria que você viesse até aqui à frente, e você pudesse ter essas pessoas que estão aqui na frente, representando essa outra pessoa, para que você se liberte do que está te aprisionando, para que você tenha uma vida verdadeira com o Senhor. Então, é esse momento. Pode ser que você também, não aconteceu isso, mas a pessoa mora tão longe que você não tem mais o telefone dela, você não sabe onde que ela está, pode ser também essa situação. Mas nós precisamos liberar perdão e pedir perdão. Amém? Enquanto eu vou estar orando aqui, fique à vontade. E você que se está bem, que você possa estar intercedendo por essas vidas. Amém? Fique à vontade, pode vir aqui à frente, para que Deus possa fazer a obra na tua vida. Senhor querido, Deus de paz, Deus de graça, misericordioso, Jesus que foi naquela cruz e sofreu, Pai, tudo que sofreu por nós, pelos nossos pecados, que o Senhor esteja ministrando a cada coração aqui, que cada um esteja refletindo, ouvindo do Senhor o que precisa consertar. Tantas pessoas, ó Pai, passando mal, por não perdoar. Deus, que haja um mover do Senhor sobre cada um, para que haja perdão, liberação de perdão, pedido de perdão. Senhor, às vezes é só um mal entendido, mas amizades são perdidas, amizades são destruídas, mas que nessa manhã o Senhor restaure amizades, restaure a comunhão entre os irmãos, a comunhão nas famílias, Senhor. Deus, ajuda o teu povo, Senhor. Ajuda cada um, Pai, que está fraco. Quem sabe tenhamos pessoas que não conseguem nem sair do lugar, Pai, porque estão aprisionadas. Mas sabemos que o Senhor cuida de cada um, Pai. É o Senhor, Pai, que restaura. Oh, Deus amado. Quem sabe você que está aqui nessa manhã precisa ir pedir perdão para alguém, mas você não sabe como fazer. Pode vir ao altar, não precisa falar com a pessoa, mas vá ao altar, dobra o seu joelho. Pode dobrar os seus joelhos aí onde você está, mas busque no Senhor, para que Ele vá na sua frente, que o Espírito Santo vá na frente, para restaurar o que precisa ser restaurado, porque o amor do Senhor é infinito. Então creia nisso, creia que o Senhor vai fazer alguma grande obra, em nome de Jesus. Oh Deus querido, ajuda o teu povo, Pai, ajuda o teu povo, Senhor, ajuda, Senhor, para que possamos estar numa caminhada, Senhor, debaixo da tua bênção. Quando eu falei que há 43 anos, completa em julho, que eu estou casado com a Ivete, pastora Ivete.
Se não fosse o perdão, nós não estaríamos mais juntos. E temos que exercitar isso seguidamente. Então o perdão é o poder que você tem na tua mão para restaurar relacionamentos e ter o perdão de Deus sobre a sua vida também. Amém?